Boa tarde a todos, mais uma vez reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Sejamos agradecidos pela oportunidade da vida, do lar e da família. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 10º, Bem-aventurados os misericordiosos. É permitido repreender os outros? São Luís, Paris, 1860. Ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo dos que estão sobre a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazerdes com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever, que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. E assim, a censura que se faz do outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. Bom, aqui nesse item, nós refletimos, que no mundo em que nós estamos, ainda o orgulho impera em nossas decisões, em nossas atitudes, palavras, pensamentos. E a repreensão, ao leve reconhecimento do que seja inoportuno, muitas vezes aos nossos olhos, provoca um esfriamento das relações que já estavam frágeis, porque nós estamos aí lutando para conquistar, essas relações, Então, um outro ponto de vista seria o cuidado de não agir com um sentimento de maledicência. Se assim procedermos, somente estaríamos agravando o nosso caso e atrasando o nosso processo evolutivo, Lembrando também que a censura que se faz ao outro deve ser endereçada também a nós mesmos, Então isso nós quase não fazemos, Cai praticamente em esquecimento. E até mesmo a verdade, Devemos recorrer à caridade, balanceando as vantagens e os inconvenientes quando nós agirmos com a verdade, Como proceder, como lidar com as situações que nos apresentam. Devemos sempre recorrer à caridade, Esse é o ponto. Então, que assim seja, Façamos a nossa parte. No capítulo anterior do livro Os Mensageiros, Ouvindo os Servidores, nós conhecemos a angústia de um pai e esposo diante das súplicas dos seus filhos, da sua esposa, e o reconhecimento da sua própria fragilidade, também necessitando o amparo deles. O cuidado que nós devemos ter, com aqueles que nos antecederam à pátria espiritual, e a confiança para nós, que seguimos os passos que há de vir. Então esse é o ponto. E o esclarecimento de Alfredo a ele. É imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno, com os desígnios de Deus, de Jesus. Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. Olha que forte, Então, às vezes a gente recorre aí à injustiça, a gente se revolta, mas se a gente precisa de experiências novas, por isso que muitas vezes ficamos separados, daqueles que amamos, que são importantes, que são caros a nós. Então, tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinhos, por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração.
confiemos, né? No capítulo de hoje, o caluniador, Aniceto, chamou-nos a pequena construção isolada e falou, que André contando a nós, né? Vejamos outro ensinamento. Nosso instrutor abriu a porta e vimos um louco que parecia fundamente irritado. Paulo é um doente a caminho de melhora positiva. Ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora, já padece com as recordações do passado triste. Aniceto recomendou afetuoso que André e Vicente concentrassem-se no Paulo a capacidade de visão para conhecer a sua história, né? Aos poucos, caracterizou-se aos olhos de André a sua tela mental, parecendo formada em compacta sombra noturna. Observando, porém, que os vultos de Ismália e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, ele não pôde sofrear a curiosidade e interrompeu o minucioso exame, voltando a conversar com Alfredo. Como explicar o fenômeno? Estou assombrado. Aliás, com Aniceto. E Aniceto esclarece. Lembram-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar. Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito doutras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Observando Ismália aflita e Alfredo desesperado nas recordações dele, vemos as imagens criadas pelo caluniador para seus próprios olhos. Nossos amigos do posto evoluíram, transpuseram o monstro do ódio, vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina, para escarmento de suas culpas. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte, tanto nos círculos carnais, como aqui na paisagem real do espírito. É a do campo interior. Vivemos de fato com as criações mais íntimas de nossa alma. Então vejam, ele convive, né, com o Alfredo e com a Ismália, só que ele não tem ideia de que realmente sejam os mesmos Alfredo e Ismália que ele conheceu quando eles estavam encarnados, né? Como ele agiu daquela forma, né? Que causou uma dor imensa a todos eles, ele não os reconhece pela própria condição dele, né? Como espírito aí doente, né? Então, aqui Aniceto ele prossegue, né? Então, para melhor elucidação desse tipo de ocorrência, recordemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos compele. A condenação do Mestre foi um crime coletivo, e esse crime estará conosco até o dia em que nos vestirmos na divina luz da redenção. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. E é isso mesmo, enquanto ele não reverter esse sentimento dele, essa condição dele espiritual, ele vai sentir essa cobrança em função daquilo que ele havia cometido, né? Então, Paulo foi trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Nosso amigo, que hoje dirige esta casa de amor, desprendeu-se do mundo sob
intensa vibração de ódio e desesperação. Muito difícil não sentir, né? Por conta dessa traição tão forte. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira. Alfredo, todavia, não pôde ver Ismalha enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. Então, a mesma coisa, o que está acontecendo hoje com Paulo já aconteceu em algum momento, né, com o próprio Alfredo. A Ismalha ali o tempo todo ao seu lado e ele não conseguiu identificar, né, a sua presença, né, por conta dessas manifestações de rancor. Replicamos isso a nós, né? Quantos abnegados, companheiros, amorosos, sempre conosco e às vezes nós nem percebemos, né? Que pena. Socorrido em campo da paz, compreendeu as próprias necessidades. Tão logo adquiriu algum mérito, isso aqui no caso do Alfredo, intercedeu pelo amigo infiel. Buscou em recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo. Ele quis, né, essa mudança, esse aperfeiçoamento, que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão atualmente. Não julguem que o marido de Ismalha conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Há muitos anos conversa com Paulo, vejam, há muitos anos. Diariamente, nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação, isso por parte dele, né? Depois, como pessoa caridosa. Mais tarde, adquiriu entendimento, comparando situações. Em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia e presentemente conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Olha, foi um passo por vez, né? Como a gente pôde aqui observar, né? Um passo por vez, e esse passo dado, essa reflexão feita diante dessas situações que se colocavam, ele refletia, aprendia e caminhava, né? Olha que coisa impressionante, muito bom. Como vem o ensinamento de Jesus quanto ao batei e adrecer-vos-á é muito extenso. E como? No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens, mas aqui temos de bater a porta de nós mesmos para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Paulo voltará breve à terra. Ismalha tem feito a seu favor inúmeras intercessões e não deseja que ele, ao retomar a razão plena, se sinta humilhado com o benefício das próprias vítimas. Uma das irmãs, por ele caluniada no mundo, já voltou ao círculo carnal, e a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. Então, forte e belíssimo o capítulo, né? E em que nível estamos para a prática do amor e da caridade, do reparo de nossas faltas, e demanda tempo. Vocês viram que tem todo um processo, né? Não é de uma hora para outra. As atitudes e sentimentos que Alfredo teve de gerir, os primeiros contatos com Paulo e como isso foi mudando, foi reestruturando em si. É muito forte. Então, reflitamos cada palavra e atitude desses exemplos que André compartilha conosco. E peçamos auxílio para dar conta do que nos aguarda. Nós temos a oportunidade de sermos esclarecidos pela doutrina, mas é um passo por vez mesmo. Nós temos em nosso íntimo as questões que precisam ser resolvidas, mas peçamos a Deus o auxílio para aproveitar o nosso tempo
que é super importante: o valor das horas. Muitas vivências arquivadas em nossa alma nos atrairá sempre para o resgate justo e misericordioso a nosso favor. Não tenhamos essa dúvida. Sempre estaremos no lugar certo, porque é uma atração irresistível para que a gente se reorganize, resgate as nossas pendências e para que a gente evolua. Esse é o ponto. Esse é o objetivo, a nossa evolução. Então, sempre agradecidos por tudo que nos favoreça o aprendizado e o exercício do amor, Que Jesus nos abençoe, fique em paz e até o nosso próximo encontro. Boa tarde a todos. Vamos dando sequência, então, ao nosso encontro desta tarde, e o tema será a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Mas, folheando aqui o livro Relicário, Lampadário Espírita, Joana de Ângeles nos fala: não justifiques a falta de cooperação à obra da fraternidade, alegando que a assistência social é serviço do governo. Sem dúvida alguma, o problema é de nós todos. Então, atentemos à importância desses pontos, porque muitas vezes nos acomodamos, colocando a obrigação no governo, que sem dúvida tem muitas obrigações, mas o problema é de nós todos, como diz ela. Sabemos através das revelações mediúnicas que afirmam a reencarnação que o desajustado de hoje é o iníquo de ontem e que a infelicidade de agora é imposição de reajustamento do passado. Todavia, não ignoramos que a enfermidade que disciplina, quando sem amparo moral, transforma-se em lição que revolta. Então, aquelas situações dolorosas que para muitos se reverte em crescimento, em amadurecimento, para outros tantos leva à revolta, porque quando não há o amparo moral, nas situações difíceis é muito comum o espírito, a criatura, estamos falando dos encarnados, a criatura revoltar-se. A necessidade que corrige, se não é esclarecida, faz-se miséria que corrompe. Então, uma necessidade que vem ali para nos ajudar, para endireitar até o nosso orgulho, por mau usos que fizemos no passado, ela vem para nos ajudar, mas, no entanto, se não há um esclarecimento, ela se torna miséria. E corrompe, a miséria corrompe, porque ela tira a dignidade. A dor que educa, sem compreensão, transmuda-se em alucinação que envilece. Então é preciso que haja uma compreensão da dor. Por isso, não pode o cristão transferir os compromissos pessoais de entendimento fraterno para a máquina governamental, nem sempre ajustada aos impositivos da compaixão evangélica. Os serviços sociais são os braços do humanismo em atividade. Os auxílios fraternais são as mãos do amor, modificando a paisagem da aflição. Alegas que pagas impostos para a solução dos graves problemas, dos graves danos sociais. Analfabetismo, enfermidade, criminologia, higiene. E esqueces que o problema básico de quem governa é ainda o homem que auxilia a sociedade na pauta dos deveres pessoais. Já observaste a própria posição em relação à sociedade? Quantos companheiros teus cumprem com os deveres que lhes competem, cooperando com a ordem e a produção? Não relegues, pois, para os outros o que te compete fazer. Se desejas viver retamente,
não ofereças o vinagre da reprovação, e nem dês a César o fel da crítica acerba e injustificada. Ajuda a todos com o teu trabalho eficiente, estimulado pelo sábio impositivo de acertar, convicto de que tu, o próximo e o governante, sois todos, como nós próprios, filhos de Deus em aprendizagem na escola terrena a caminho da grande luz. Então, não é um convite, é um alerta, é um chamamento. Essa página chama-se Nós e Eles, né? É um chamamento para que não nos percamos ou não nos acomodemos nesta crítica, dizendo que não cabe a nós, que não é problema nosso, porque o problema é de todos. Então, façamos o que pudermos. É o trabalho abençoado que vai nos endireitando, trabalhando o nosso caráter, amolecendo a nossa sensibilidade, e é preciso que se faça. Então fica esse alerta, esse convite amoroso da Joana de Ângeles. E no Livro dos Espíritos, Kardec, ele coloca na influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Seguramente, pois que te aconselham. Então, é muito interessante porque normalmente nós nos preocupamos mais com a influência daqueles que nos prejudicam, né? As influências nocivas em função do nosso padrão vibratório mais inferior, as portas que abrimos. Então é algo que sabemos, que comentamos muito e podemos nos esquecer por ingratidão que os espíritos amorosos nos influenciam e muito porque nos aconselham. No livro Nas Fronteiras da Loucura, o Manuel Filomeno de Miranda, ele relata o caso de uma jovem que ela saiu numa noite de carnaval. Ela sai para ajudar a uma senhora a quem ela prestava assistência espiritual, ali conversando, apoiando essa senhora, com muitas dificuldades, e levava as medicações, os alimentos necessários, e ela foi naquela noite de Natal, aliás, ela foi naquela noite de carnaval, né? E não se preocupou de estar ali saindo mais tarde da casa dela, só depois de ter prestado ali o auxílio, e ela vai por uma rua ali mais solitária, e passam ali uns jovens, como o Filomeno coloca, um grupo de atormentados sexuais começaram a ameaçá-la. Eles partiram para cima da jovem, né, encurralando-a. E ela faz uma prece tão sincera e coloca-se ao lado dela, aquela prece atrai ao lado dela um espírito que auxiliou nessa situação. E Dr. Bezerra de Menezes recebe, né? Ele recebe o aviso dessa ocorrência e ele estava ali, ele estava coordenando os trabalhos, equipes de trabalhadores nesses postos de assistência que se fazem em número muito maior por ocasião destas festas desequilibrantes, né? Em que tantos dramas acontecem. Então a espiritualidade amorosa, ela cria postos de assistência. O Dr. Bezerra de Menezes coordenando ali esses postos, e chega para ele esse pedido de socorro. E ele parte, né? Ele parte em busca do local, olha, localizando mentalmente onde ocorria a agressão a ser culminada, partimos. O Filomeno está narrando.
Arthur e nós, acompanhando o Dr. Bezerra de Menezes, que presto inteirou-se do que estava a suceder, passando a ação urgente. Concentrou o pensamento no Cristo e dirigiu a onda mental com alta carga vibratória sobre os agressores que tentavam imobilizar a moça, a fim de facilitar a tarefa dos outros violentadores. E descarregou-lhes enérgica vontade bem controlada. A jovem debatia-se sem poder libertar-se nem gritar, quase totalmente dominada, não obstante o pensamento suplicasse firme apoio e ajuda do alto, em cujo amparo se colocara a nobre entidade que a assessorava, dando-lhe forças. Sob a imantação mental que os colheu de surpresa, os agressores afrouxaram os membros, aqueles que estavam segurando os braços dela, imobilizando-a para que os outros pudessem agir, né? Eles afrouxaram os membros, sem poder conter a vítima, que se levantou do solo aonde fora arrojada, com as vestes rotas, chorando copiosamente. Os outros dois, sem entenderem o que aconteceu, voltaram à carga. Nesse comenos, porque visse a distância regular, em rua próxima, um veículo policial, o benfeitor recorreu a uma ação prática, própria para a circunstância. Sintonizou com o motorista do carro da rádio patrulha e chamou-o mentalmente com vigor. Subitamente, a sirene aberta anunciou a passagem do veículo, fazendo que os malfeitores desandassem a correr, quando os faróis do carro colheram-nos, iniciando-se uma perseguição que culminou na detenção de todos, que foram recolhidos. A jovem foi socorrida prontamente e, porque não apresentasse lesões e se negasse a formular queixa, demonstrando muito nervosismo, foi levada a um posto de saúde, onde recebeu medicação específica e depois conduzida ao lar. Vocês vejam que ajuda, né? E que prontidão e que recursos. A espiritualidade, ela se utiliza dos recursos necessários para que não passemos por aquilo que não necessitamos passar. Foi o caso dessa jovem. E o Filomeno fala: chamou-me a atenção o comentário do motorista com os colegas, enquanto conduziam os desordeiros à detenção. Nunca entramos nessa travessa, mas de repente eu escutei uma voz dizendo-me vigorosa: venha aqui, e obedeci prontamente. Os colegas chicanaram: não me venhas com essa de ouvir vozes, porque o único espírito que você conhece bem é o que vem do suco da cana. E brincaram ali. Infelizmente não damos a atenção necessária a esses chamamentos e acabamos muitas vezes levando na brincadeira ou nos esquecendo. O fato é que o motorista percebeu. Ele percebeu o chamamento vigoroso e obedeceu. E tudo ficou resolvido. O que nós podemos pensar? Por que essa jovem, ela conseguiu se libertar dessa situação? Foi simplesmente por conta da prece? Será que não há outros tantos que, passando por essa situação tão dolorosa, buscam a prece no seu mais alto vigor e muitas vezes não se tem esse resultado? Tudo é uma questão dos compromissos assumidos, das situações criadas, né? Eles falam que com essa situação ela se liberou dos perturbadores da ordem. Graças à rápida aflição experimentada, anulou grandes porvindouros sofrimentos que lhe pesavam na economia da evolução, por erros graves cometidos na área da sexualidade e da prepotência. Porque nós podemos perguntar, por que uma jovem que tinha ido, numa noite de carnaval, ajudar a uma senhora anciã, por que ela teve que passar por isso? Olha, nós acabamos de ler que
essa situação perturbadora ajudou, essa aflição que ela experimentou, ajudou a anular grandes e futuros sofrimentos que lhe pesavam, porque ela tinha usado num passado, ela havia cometido erros graves na área da sexualidade e da prepotência, né? Então, ela havia cometido erros, usando ali a sua prepotência no campo da sexualidade. Então, tudo isso vai definindo o nosso futuro e definindo situações dolorosas pelas quais teremos que passar para nos liberarmos dos erros cometidos na busca do aprendizado e do crescimento, não como castigo, mas como experiência que nos torna mais fortes, porque aprendemos a sentir aquilo que fizemos os outros sentirem, e isso nos faz mais fortes e burilha o nosso caráter. Aqui foi atenuado. Podemos depreender que foi atenuado até pelo comportamento que ela vinha tendo na sua vida, um comportamento mais comedido, né, que facultou que ela pudesse experimentar uma grande aflição, mas sem chegar ali a um estupro propriamente dito, né? Então, mais adiante eles falam: o amor anula os erros e pecados, preparando o ser para, testado, superar os impactos desagregadores do comportamento sadio. Então, esses ensinamentos nos ajudam a compreender essa presença amorosa em nossas vidas. É elevarmos os nossos pensamentos, é buscarmos a sintonia e teremos ajuda. Sempre dentro das nossas provas. Vamos entender. Quando estamos ali com um afeto querido muito, muito doente, nós rogamos a Deus para que a saúde volte. Quando volta a saúde, agradecemos muito a Deus. Mas e se não voltasse? Pode não voltar? Pode ter chegado o momento da conclusão de prova daquele nosso afeto e ele retornará ao plano espiritual depois de ter cumprido a sua tarefa aqui? E aí? Onde a gratidão a Deus? A gratidão a Deus, sim. É isso que nós temos que compreender. Não é falta de resposta, não é falta de ajuda, não é que Deus tenha esquecido de uns e privilegiado outros. Não existe regime de exceção na terra, em lugar algum, nas leis divinas que nos regem, não existe regime de exceção. Se nos considerarmos privilegiados, já não estamos bem, porque considerar-se privilegiado já denota ali uma deturpação do entendimento das leis divinas que nos regem. Nós estamos aqui para crescermos. A ajuda é imensa, mas dentro das nossas necessidades. Há o tempo do plantio e ao tempo da colheita. Tenhamos sempre em mente. Vale a pena vocês relerem a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, que Kardec vai fazendo várias perguntas aos espíritos nobres que orientados por Jesus, nos trouxeram o Espiritismo. E vale a pena. Eu acho que para nós conhecermos a doutrina, conhecermos as leis divinas que nos regem, é o estudo dessa doutrina. Nós temos a oportunidade de conhecermos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. É possível que já tenhamos estudado o Evangelho de Jesus em outras ocasiões, em outras encarnações, que tivemos acesso ao estudo do Evangelho de Jesus. Queira Deus que tenhamos tido,
né? Essa busca, essa vontade, essa predisposição. Mas hoje nós temos a bendita oportunidade de estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Esse é o grande diferencial. Falávamos lá, naquele primeiro texto da Joana de Ângeles, da revolta, né? Da incompreensão, porque a miséria leva ali à falta de dignidade, a enfermidade, quando não compreendida, leva à revolta. Tudo isso é a falta do entendimento dessas leis divinas que nos regem. Como encontrar consolo nas palavras de Jesus, abrindo as páginas do Evangelho, se não fazemos a leitura adequada? Se não compreendemos o consolo que Ele nos traz, porque Ele é o Consolador. Com muita gratidão, então, agradecidos a Deus e a Jesus por mais esse encontro, por mais esses momentos em que juntos podemos vibrar, podemos nos sentir unidos, que as nossas vibrações alcancem a tantos e tantos, Pai. Tantos que vivem dramas dolorosos, graves testemunhos, a tantos que sofrem, quer do corpo, quer da alma. Permita, meu Pai, que fiquemos em paz.